Aí diz aqui, ó. Verso 38 aqui, ó. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. O espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atrai, o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Aqui está falando que foi primogênito? Está falando que teve mais filhos? Não. Filho único. Porque, ó, quando se trata de um filho único, a palavra grega comumente empregada é monoguês. E primogênito, prostrótokon. Prostrótokon. Ou protótocos. Grava bem. Vamos lá, para a glória do nosso Pai aqui, ó. E quando nós vermos tudo isso aí, sabe o que muitas pessoas falam ainda? O que tem a ver isso aí, uma coisa com a outra? Não tem a ver uma coisa com a outra? Lembra que todo assunto que fala na palavra do nosso Pai, porque vai dizer o quê? É uma seita, é não sei o quê, é isso, é aquilo outro, isso, aquilo outro, não, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver? E a multidão que crê nisso aí, que Jesus Cristo foi o único filho de Maria. A multidão inumerável por aí afora. Enquanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve irmãos, e por aí vai. Não de sangue, mas do ventre o qual ele foi gerado, foram gerados outros filhos de Maria, filhos e filhas. E a palavra do nosso Pai, Senhor, afirma. Vamos aqui, olha meus olhos aqui, vamos dar um pulinho para frente aqui, vamos. Vamos lá, meus irmãos, aqui. Mas um passinho para diante que para onde agora do nosso Pai. Porque o que eles falam? É porque é primo, é porque não sei o que, não era irmão de Jesus, porque até fala que era outra Maria, mas nós vamos ver se era Maria ou não. Não, mas era Maria, a outra Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus, vai botando assim, faz uma confusão mesmo, e faz uma confusão. Vamos ver aqui, de novo aqui, ó, no grego aqui, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Isso aqui, ó, respondendo lá o que ele falou lá, ó. Mateus capítulo 3, verso 55 ao 56 e Marcos capítulo 6, verso 3. Nós não brinca, sabe por quê? Porque nós vamos prestar de conta de tudo. Nós iremos prestar conta de tudo. E o nosso desejo é que todos que ouvem o Evangelho Eterno, o qual nós pregamos, que aceite o nosso Pai, aceite o Evangelho Eterno, e nós estaremos na eternidade para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos lá, ó. Mateus capítulo 3, verso 55 ao 56 e Marcos capítulo 6, verso 3. O que a palavra está dizendo para nós aí, ó? Há os que argumentam tratar-se de primos. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ler. Nós não temos preguiça mesmo de ler. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Vamos aqui, ó. Mateus capítulo 13, versos 55 ao 56. Aí, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aí aqui, ó, verso 56, ó. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Aqui eu já dou até a sorrida que eu vou já imaginou se Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus, que estivesse aí pelo menos mais uns 10 aí, por aí afora, porque só aqui são quantos aqui, ó? Tiago, José, Simão e Judas, 4. Isso é mais umas 6 irmãs, uns 10 aí por aí afora. Aí sabe o que eles falam? Aí aqui também, aqui ó, Marcos, vamos lá, ó, Marcos. Cadê aqui, ó, Marcos? Marcos capítulo 6, cadê aqui, ó?
Marcos capítulo 6, verso 3, aqui também a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aí, ó. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aí vamos ver o que eles dizem? Sabe o que os padres dizem? Que eram primos. Porque a outra mulher que estava lá, nós vamos nos deparar lá ainda, vai dizer que ali era mais uma Maria, que nem é Maria, nós vamos ver o que fala, nem era Maria, fala que era outra Maria, irmã de Maria, que os filhos dela era primo de Jesus. Vai vendo como é que a banda toca. Aqui, ó, vamos lá, ó. Aos que argumentam tratar-se de primos. Aqui, ó. É válido salientar que a língua grega, por sua riqueza de vocábulos, tem uma palavra específica para primo, anépsios, como evidenciado em Colossenses capítulo 4, verso 10. Vamos ver aqui? Vamos, nós não temos preguiça de ler, é para esclarecer mesmo, vamos. Aqui, ó. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Primo? Aí sabe o que eles queriam? Que nós vamos chegar lá? Colocar como se Tiago, José, vai botando tudo no pacozó, os 4 irmãos de Jesus fossem primos de Jesus. Só que nós vamos ver aqui o que a palavra do nosso Eterno fala para nós aqui, ó. Vamos lá, ó. Sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Vamos aqui, voltando aqui, ó. Vamos lá, ó. Anépsios, como evidenciado em Colossenses capítulo 4, verso 10. Aqui, ó. Os termos Adelphoi ou Adelphos, encontrado nos textos que ora se analisa em Mateus capítulo 3, verso 55 e 56 e Marcos capítulo 6, verso 3. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, como é que eles distorcem. Mas nós entramos, não tem problema. Aí aqui, ó, não foram uma escolha pessoal do evangelista, como possa sugerir alguém que não pretendia ser categórico quanto ao fato de Cristo ter irmãos de sangue ou não, mas uma constatação feita pelos críticos de Jesus. E tais termos partiram daqueles que pretendiam que Cristo não fosse o Messias prometido, uma vez que, como criam, ele era apenas mais um entre eles, pois conheciam sua mãe, irmãos e irmãs. E aí? Eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não era irmão deles porque José e Maria não tiveram relações sexuais. Mas, após o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter nascido, Maria teve mais filhos e ela não continuou virgem. Sendo virgem. Nós deixa a Bíblia falar, nós deixa também as línguas as quais foram escritas a palavra de Deus falar também. Para a honra e glória do nosso Eterno, amém? Vamos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui. Continua andando por mais adiante aqui, vamos. Vamos lá, meus irmãos. Voltando aqui para a honra e glória do nosso Pai aqui, deixa nós entrarmos aqui, vamos aqui para João, capítulo 19, verso 25 ao 26. Vamos aqui ver o que a palavra aqui do nosso Pai fala para nós aqui, ó. João, capítulo 19. Pegou aí como é que a banda toca? Pegou aí, vê aí o tamanho do problema, como é o tamanho do problema?
Tá vendo o tamanho do problema, como é que a banda toca? Mas aqui nós não deixa o negócio torto, não. Nós alinhamos. Nós da seita do sétimo dia, nós alinhamos. Sabe por quê? Porque nós temos conta a prestar com o nosso eterno, nós temos isso na nossa plena consciência. Nós temos isso na nossa plena consciência. Vamos ver aqui, ó. Aí, porque pegaram ali todos os irmãos de Jesus, isso aqui nós vamos vendo aqui, a parte que chegou e vai falar o quê? Não, isso aí não era os irmãos de Jesus, não, era primo, porque a outra Maria, que era irmã da mãe de Jesus, era Maria também, era outra Maria, irmã da mãe de Jesus, e por aí vai. Vamos aqui, ó. João capítulo 19. Verso 25 ao 26. Aqui, ó. João capítulo 19, verso 25 ao 26, ó. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria. Aí essa Maria aqui, que nós vamos ver quem é essa Maria mais na frente, eles diz que era a Maria, irmã de Jesus. Ué, mas como assim? Irmã dela, Maria? Não. Por que tem uma vírgula aqui? Se for pegar no original também, vai dar do mesmo jeito no original, no hebraico. Vai dar do mesmo jeito no grego, do mesmo jeito, que não é ela. E nós vamos levar para o texto. Aqui, vamos lá, ó. De novo aqui, ó. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela. Aqui, ó. E Maria. Ué, irmã dela, mas não era para dizer assim, ó, irmã dela, ou seja, e Maria, irmã dela? Ou podia ser irmã dela, Maria? Não, irmã dela e Maria. Só que nós vamos ver para frente. Vamos lá, ó. Mulher de Clopas, aqui, ó. E Maria, mulher de Clopas. E Maria Madalena, vendo Jesus e sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Vamos aqui, para glória ao nosso Pai aqui. Quando nós falamos assim, ó, que tudo que nós vemos, isso aqui não é coisa de... Isso aqui não é coisa de adventista, não, ó. Tudo isso aqui, tudo slide, tudo que nós colocamos, tudo que nós colocamos, tudo que nós lemos aí em teólogos por aí afora, como na transição do sábado para o domingo, o Arcanjo Miguel Jesus, com os grandes teólogos por aí afora, até o mestre em divindade, John Gill, Charles Spurgeon e Ernest Willing, Heisenberg, vai botando tudo num pacote só por aí afora. Nada disso. E não era só eles que falavam isso aí não, que a palavra primo vinha do grego, não. Aqui também, aqui, ó. Quem falava aqui, ó. Santo Agostinho, Inácio de Antioquia, e vai colocando os grandes teólogos por aí afora, que afirmavam também a mesma coisa, que a palavra primo, que eles falavam que era primo, que está vendo aqui que era primo de Jesus, nós vamos ver mais para frente ainda, que não tinha nada de primo, era irmão de Jesus. Vamos lá, vem aqui comigo aqui, ó. Aqui, ó. Ademais também é sabido que a consolidação da hipótese da eterna virgindade de Maria se deu em 649 a.C., no concílio de Latrão. Por que que nós puxa história, nós puxa texto, contexto e tudo, isso, aquilo, outro, e nós vamos nos teólogos da antiga, isso, aquilo, outro, para depois dizer assim, tá, a época da seita, tá pegando tudo da mãe deles, porque fala que é a nossa mãe, Ellen Goldwhite, por aí vai, e vai botando tudo no pacote só assim, ó. Não, nós vamos puxando tudo, isso, aquilo, outro, tudo de quê? De concílio, de Laodiceia, não sei o quê, Latrão, Litrão, vamos botando tudo no pacote só. Vamos lá de novo, vamos ler de novo aqui, ó. Ademais, também é sabido que a consolidação da hipótese da eterna virgindade de Maria se deu em 649 a.C., no concílio de Latrão. Aqui, ó. Se alguém, aqui, ó, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é mãe de Deus, a santa e sempre virgem e imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen,
ou seja, sem relação sexual, do Espírito Santo, o próprio Deus, Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja anátema. Vou deixar para vocês lerem aí. Só para vocês verem o tamanho do problema. Aí, ó. Isso aí, ó, tá vendo aí? Atenção aí, ó. Aí, ó. Concílio de Latrão, cano 3, Designer 255-649. Aí, ó. Ó. Se alguém, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é mãe de Deus, aqui, ó, a Santa e Sempre Virgem Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo o próprio Deus Verbo, e que se deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja anátema. E para eles são verdadeiros. Para eles são verdadeiros, porque formalizou ela como uma santa. Que eles oram por ela, rezam por ela e por aí vai. E quando nós vamos ver no profundo da história, não é nada disso. E aí nós vemos Ambrosos, ver todos eles aí, ó, contestando contra isso, com tudo isso aí, ó. Vamos aqui, para a glória do nosso Pai aqui, ó. E aí ele sai fazendo aí uma arruaça grande aí, viu? Meus irmãos, olha para nós aqui, para nós dar um pulo para frente aqui. Olha bem nos meus olhos aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, meus irmãos. Para a glória de Deus. Agora, absurdo é isso aqui. E nós vamos ver na Bíblia. Absurdo é isso aqui. Sabe o que eles dizem? Os portões, isso aqui significa os portões de Jerusalém, os portões dourados por onde Cristo passou. Eles estão falando que foi porque o nosso Cristo passou. Não precisa eu falar, né? Sim ou não? Porque, vamos lá, para não escandalizar, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, pronto, passou, pronto. Quando Maria deu a luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por lá não passou mais nada. Ali está fechado. Aí eles falam que lá a mesma coisa de Ezequiel que nós vamos ler na Bíblia. Mas vamos aqui, ó. Para solidificar tal crença, os que assim a defendem recorrem a uma exegese. Exegese distorcida, porque a exegese alinhada, nós alinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Comprometedora de Ezequiel 44, verso 2, que diz: o Senhor disse-me, esse pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou, ele permanecerá fechado. Lembra que o Senhor Jesus entrou com a jumentinha em Jerusalém, nos portões da hora, está fechado até hoje? É profecia, tem que se cumprir. E se cumpriu. E está lá fechado até hoje. E sabe o que eles falam? Porque a Virgem Maria teve a luz, colocou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, pelas partes, teve a luz, e lá ficou fechado que ninguém entrava mesmo. Vocês estão entendendo, né? Porque ela estava casada e tal, e por aí vai. Isso aí nós já lançamos por terra, né? Porque o José possuiu ela depois que ela teve Jesus, sim ou não? Agora vamos lá. Vamos lá em Ezequiel. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ler do 1 ao 2. Aqui, ó. Reformas no ministério do santuário. Não tem nada a ver com isso aí. Só por aí vocês já viram o que o texto fala. Vamos lá. Ó. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechado. O que estava fechado? Lá. As portas, os portões. Vamos lá. Aqui, ó. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada. Não se abrirá. Ninguém
entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Está dizendo que era as partes de Maria. Ai, vamos continuando, vamos, porque aqui vai dar coisa aqui, ó. Aí pega coisa sem texto, sem contexto e não sei o quê, e fala que Maria foi virgem, assina embaixo e não sei o quê, vai colocando tudo num pacote só assim, ó, e pronto, e acabou o que ele falou, e assina embaixo e acabou, porque tá. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo escrito. Isso aqui não é coisa de adventista, não. Esses slides que eu tô passando aqui, ó. Entendeu? Isso aqui tudo é coisa deles. Tudo é coisa dele. De quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Meus irmãos, vamos lá dar um pulinho para frente, vamos? Meus irmãos, vamos lá dar um pulinho para frente aqui para a glória do nosso Pai. Amém? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Análise e intersecção de textos. Análise e intersecção de textos. O evento da crucifixão sob a perspectiva de Mateus, Marcos e João. Vamos lá, Mateus, capítulo 27, verso 56, ó. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos lá, ó. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Aí quando você pega isso aqui, eles fazem uma mistura tão grande, uma mistureba, que aí vai vendo. Vamos ver o que vai dar isso aí, vamos. Vamos aqui, ó. Mateus, capítulo 27. Vamos lá. Mateus, capítulo 27, verso 56. Aí, ó. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, ou seja, as três. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós vamos ver o que vai dar isso aqui? Vamos ver? Porque para distorcer a palavra do nosso Pai é demais, não é? O que diz aqui, ó? Análise e intersecção de textos. O evento da crucifixão sob a perspectiva de Mateus, Marcos e João. Mateus capítulo 27, verso 56. Aqui, ó. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui, ó. Embaixo. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos aqui dar um pulinho adiante que nós vamos rechear isso aqui para ficar bem beautiful. Vamos aqui, ó. Que nós vamos deixar isso aqui bem beautiful aqui, bem beautiful. Vai render aqui o negócio. Vamos lá, meus irmãos, vai ficar longo esse vídeo, mas vai ficar bem explicadão mesmo. Vamos lá, ó. Vamos lá, meus irmãos, aqui um passinho adiante que parar no nosso Pai aqui, ó. Lá, nós falamos de quê? 3 mulheres. Só que eles falam que é 3. Eles falam que é 3. Só que não são 3. A gente vai colocando, vai montando. E no final das contas, vou deixar que é para nós revelar no final das contas quantas mulheres eram, para vocês ficarem ligados. Vamos aqui, ó. Em Marcos capítulo 15, verso 40, é a mesma coisa. Mas eu vou abrir a Bíblia também, que eu gosto de abrir a Bíblia também. De vez em quando não faz mal, né? Não faz mal, não faz mal, faz. Não. Marcos capítulo 15, verso 40. Vamos aqui, ó. Vou dar uma leiturinha aqui, ó. Aqui, ó. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Tem uma diferença entre Tiago menor e Tiago apóstolo. Só que aí nós vamos... Deixa a Bíblia falar para nós. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos ver aqui, ó. Marcos capítulo 15, verso 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena,
e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. É aqui que é um negócio. E aqui onde é que vai pegar isso aqui, ó, Salomé. Salomé, vamos aqui, ó, primeiro. Lembra que lá eram três? Eram três, só que lá não estava quem? Salomé. Lá não estava Salomé. No outro slide. Vamos aqui, ó. Ó, primeiro, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor e José. E Salomé. Vamos ver o que vai dar isso aí no resumo de tudo? Sabe por quê? Porque cada detalhe conta. E é cada detalhe que a gente não pode passar desapercebido. Vamos lá, para o glória ao nosso Pai, aqui, ó. Vamos lá, meus irmãos, aqui dá um pulinho à frente. Sabe onde é que eles se perdem? Nisso aqui, ó, em João, capítulo 19, verso 25, que eles se perdem aqui. É aqui que eles se perdem, sabe por quê? Porque aqui, quando falando em João, capítulo 19, verso 25, e nós vamos ver na Bíblia aqui, antes de nós entrarmos lá, vamos aqui, ó. É aqui onde é que eles se perdem. É aqui onde é que eles se perdem. Por que que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pediu para nós examinarmos as Escrituras? João 19, verso 25. Aqui, ó. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pediu assim para nós, assim, ó, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane. E ó, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, dele mesmo. Por quê? Porque tem assim, ó, detalhes, detalhezinho assim, ó, detalhes. Tem detalhezinho assim, ó, detalhes. Vamos lá, ó, vamos lá, ó. João, capítulo 19, verso 25. Aqui, ó. Junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Agora vamos ver aqui o que fala aqui para nós, vamos? Aqui, ó. Vamos aqui para ficar bem isão, laitão e braitão. Aqui, ó. João, pelo fato de ter estado ao pé da cruz, nos momentos agonizantes de Cristo, acrescenta ainda mais detalhes às descrições acima apresentadas. Está pirognal, please. Porque o que ele falou? Aqui, vamos lá, volta aqui. Aqui, ó. Pode ver que eles se perdem quando fala isso aqui. Por quê? Não, ali não era. O João ali era filho de Maria, da irmã da Maria, mãe de Jesus. Era irmã da Maria, mãe de Jesus. Não, Nanina, não. E deixa que nós vamos fazer. Ainda tem mais coisa ainda. Vamos aqui, ó, verso 25, né? João, capítulo 19, verso 25, ó. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, aqui, ó, a vírgula, e Maria, mulher de Clopas. Aqui, ó, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Não é filho na fé, é filho de sangue. Padres, despertas. Vamos ler aqui de novo aqui, ó. João, capítulo 19, verso 25, aí no telão aí, ó. João, pelo fato de ter estado ao pé da cruz, nos momentos agonizantes de Cristo, acrescenta ainda mais detalhes às descrições acima apresentadas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Está pegando? Eu vou ler de novo. Aqui, ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe. Ó, Maria Madalena, ó, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aí aqui, ó. Aqui em